Oi pessoal, hoje é dia de vlog, sejam bem-vindos ao canal. Tô fazendo uma jantinha aqui pro Jorge, que daqui a pouco ele tá em casa. Tô fazendo lasanha de carne moída. É uma lasanha que eu comprei no Continente, primeira vez que eu vou fazer. E usando sazon, que eu não largo meu Brasil, que ele é muito bom. Eu gosto demais desse tempero, eu compro numa lojinha brasileira, que tem aqui em Viana do Castelo. E vou contar umas novidades pra vocês, tá, gente? Eu tô 4 dias em casa, bela e folgada, porque ontem foi feriado. E a minha empresa hoje deu dia de férias. E juntando com o final de semana, vou ficar 4 dias em casa. Já o Jorge tá trabalhando, a empresa dele não emendou. E ele vai trabalhar sábado, né? Amanhã também, porque como teve o apagão, a empresa dele precisa produzir e vão chamar pra eles fazerem extra sábado. É bom que ganham dinheiro, tá? Então, pra gente, se me chamassem, eu também iria. Mas a minha empresa preferiu não chamar, acredito que tava com o estoque mais alto. Não viu necessidade, né? Então é isso, vou falar hoje pra vocês uma novidade. Depois de 2 anos e 5 meses, gente, eu fiz o meu número do Tente, finalmente. Aí vocês vão me perguntar, Helena, mas você chegou em novembro de 2022, ainda dava pra fazer o número do Tente. Realmente dava, mas eu preguiçosa, não fui atrás, falei assim, mês que vem eu faço. E como a minha manifestação de interesse era de janeiro de 2023, naquela época o Tente só podia ser feito para quem tinha essa manifestação. Quando eu consegui, eu falei pro Jorge, mês que vem eu vou. E logo depois lançou a CPLP e eles proibiram a gente de fazer o número do Tente somente com a manifestação de interesse. Eles começaram a pedir a residência. E aí eu acabei ficando sem. Então hoje, depois da minha residência ter chegado, eu fui lá fazer no centro de saúde aqui de Viana do Castelo. E lá eles me pediram os documentos, tudo cópia, tá, gente? Não pediram nenhum documento original. Me pediram a minha residência, pediram o passaporte, pediram o atestado de morada da junta de freguesia, o NIF e o meu NIS. Foi rapidinho, me atendeu, me deu papel, não assinei nada, tem um número na folhinha, né? E ela falou que não foi atribuído o médico de família. Primeiro também porque o Jorge não tem, porque ele fez semana passada. Como a residência dele chegou um pouco antes da minha, ele foi antes. E aí eu não tenho como pegar o médico de família dele, porque às vezes em alguns casos um do casal tem e aí eles te colocam junto, né? No meu caso não tem. Parece que não tem vaga, e quando surgir essa vaga, eles me chamam, né, e atribuem um médico de família pra mim, ou pro Jorge, ou pra nós dois. Foi isso que ela me falou. Por isso que eu falo, gente, até pegando esse gancho do Tente que eu deixei passar, a importância da gente chegar e já fazer tudo o que precisa fazer com documentação. Então, se você tiver recebido sua residência, igual a gente tá fazendo, indo atrás do Estatuto de Igualdade, não deixem passar as coisas, porque como falam, é verdade, aqui as coisas mudam muito rápido e muitas vezes você perde a oportunidade, como eu perdi. Pra mim não foi tão, assim, complicado, porque a minha empresa me passou pra fábrica, eu era da agência e eu passei pra fábrica, e eu recebi o seguro-saúde. Esse seguro-saúde, ele tem uma vantagem, né, que você tem desconto no hospital particular, não é de graça, então exame médico em consulta, e aí não perdi tanto, né? Já no caso tem pessoas que acabam sofrendo mais pela necessidade, tá? Então por isso que eu falo pra vocês, corram atrás, não tem outra pessoa que vai correr por você, né? A gente já é adulto, tem que ir atrás mesmo. E eu sou um exemplo disso, que deixei passar e acabei, querendo ou não, entre aspas, me prejudicando, que poderia ter precisado. E hoje, naquela época, não se tinha uma procura tão grande. Então, provavelmente, eu já teria atribuído o médico de família pra mim, se eu tivesse solicitado naquela época. Então, hoje eu tô colhendo algo que eu não plantei lá atrás, né, gente? Que, infelizmente, eu não corri atrás. Outra novidade que eu tenho pra falar eu não falei ainda pra vocês, eu mudei de turno. Na verdade, falei num vídeo aí pra trás, mas também não expliquei como é que foi. E agora eu saí do turno da noite e fui pro turno da tarde, gente. Por que que eu fiz essa mudança?
principalmente porque o Jorge trabalha tarde, então eu tenho a vantagem de ir com ele. Eu não sei se eu já falei isso no canal, mas eu não dirijo, eu não tenho carteira de motorista. E como a minha empresa ela fez uma troca de turno, por exemplo, continuamos trabalhando à noite, mas em vez da minha semana começar no domingo e acabar na sexta-feira de manhã, ela passou a começar na segunda-feira e finalizar no sábado de manhã. Então, as minhas boleias que eu vinha de outra fábrica, eu já não pude mais pegar com eles. Eu tive que arrumar outras boleias. E aí me veio uma dificuldade tremenda, gente. Porque, infelizmente, a minha fábrica entra 15 minutos mais cedo. Então, eu tenho que estar lá 9h45 na reunião. E muitas fábricas você pode chegar mais em cima da hora, 10 horas da noite. E aí eu comecei a chegar atrasada. E isso começou, né, me preocupar. Eu conversei com o meu chefe, tá, gente? Porque eu nunca atrasei em trabalho. E aí, tipo, isso acontecer, começou a me fazer mal. Eu fui lá, falei com o meu chefe falou assim, não tem problema, Helena, até você arrumar uma outra boleia, tudo. E desde então eu também já tinha pedido pra trocar de turno, mas esse foi um motivo maior. E aí eles conseguiram e eu passei pro turno da tarde, gente. Então agora eu vou com o Jorge, eu tô dormindo à noite. Não que não seja bom trabalhar à noite, tá, gente? Você ganha adicional noturno, a hora passa muito rápido. Eu entrava e ia embora, então pra mim era muito vantajoso, eu gostava de trabalhar à noite. Eu trabalhava com uma equipe maravilhosa, minha turma, assim, é incrível, sabe, gente? Trabalhar com o pessoal, assim, são muito legais, muito animados. Então foi com dor no coração, né, de trocar de turno por eles. Mas pra mim, na minha vida pessoal, né, foi muito mais vantajoso, porque tem um tempo maior com o Jorge, a gente sai junto, a gente dorme os dois junto em casa, então acaba sendo bom por isso. Então essas são as novidades, gente. Eu não consigo conciliar fazer a janta e falar com vocês, eu ainda não tenho essas habilidades dos blogueiros, mas foi mais pra contar sobre o que tá rolando essa semana. E toda semana eu vou postar pra vocês um vlogzinho com algumas novidades do que aconteceu, tá?